Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos gravar este belo caminho de mesa. Ele é um modelinho em espiral feito pela artesã Ivete. E eu vou deixar o link aliás, não é do canal, tá, gente? Do Facebook dela aqui na descrição do vídeo, para que vocês conheçam os trabalhos dela, ok? Então, eu fiz algumas modificações, não ficou exatamente igual ao trabalho dela, porque eu fiz olhando na foto. E fiz de forma também que ficasse mais fácil para vocês, tá certo? Então, o que a gente vai precisar? De duas bases como essa, já vou ensinar para vocês. Medidas também vou deixar na descrição do vídeo. A gente vai precisar de uma agulha de tapeceiro, cola de silicone líquido, eu vou usar da Círculo. Vamos precisar de tesoura e agulha 3,5, porque eu vou utilizar fio 6. Vamos precisar de 14 flores viciadas em crochê. Eu fiz duas cores, tá? As cores que eu utilizei também eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu fiz 7 flores de cada, o total são 14. E vamos precisar de 12 folhas como essa. Vou deixar a descrição da folha, das flores, do tamanho e cores que eu utilizei, tudo aqui abaixo na descrição, bem especificado para vocês, tá? Também a quantidade de materiais, mas eu deixei anotadinho aqui, ó. A gente vai utilizar 14 flores, de um total de 350 gramas, ok? Então, dá mais ou menos 175 gramas de cada cor, se você optar em fazer colorido como eu vou fazer, ou de uma cor só. Quantidade é a mesma, tá? De fio. 12 folhas, eu usei 144 gramas. E as duas bases, como essa, um total de 230 gramas para as duas bases. Então, a gente utiliza mais ou menos 115 gramas para cada base como essa, ok? Então, vamos lá. Amores, o da foto ali, eu fiz as flores já unindo na peça. Só que eu trouxe a agulha, nós vamos fazer com costura, que fica muito mais fácil também. Então, ajeitando aqui. Ó, na base eu vou usar Max Color, fio 6 da Círculo. Essa é a cor 7389. Então, um novelinho de 400 gramas dá e sobra fio. Vou iniciar com o anel mágico. Nas últimas aulas já deixei bem explicadinho como a gente trabalha anel mágico. Se vocês me acompanham no canal, provavelmente vocês já aprenderam, é bem fácil. Vou subir mais duas correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Dentro do anel mágico, vamos trabalhar mais 15 pontos altos, que, a contar das 3 correntes iniciais, vamos ficar com um total de 16 pontos altos, tá? São 3 correntes iniciais, mais 15 pontos altos dentro do anel. Totalizando 16 pontos altos, eu já volto aqui para a gente fechar o nosso anel mágico e subir com a próxima carreira. Feito, então, um total de 16 pontos altos, vamos puxar essa pontinha de fio, fechando o nosso miolinho, ó, ficando dessa forma. Depois, a gente arremata ele para não fugir os pontos. Vou vir aqui na segunda correntinha do início da carreira, fechar com ponto baixíssimo, ok? Vamos subir com a próxima carreira, da seguinte forma. 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E nós vamos trabalhar 16 aumentos. Da seguinte forma, laço o fio e no mesmo pontinho de base, pegando ele por trás, ó, do ponto, eu faço um ponto alto. Então, esses aumentos nós vamos fazer ele em relevo. Laço, vou aqui pro próximo ponto alto. Trabalho um ponto normal, um ponto alto. Laço, vou na base deste ponto trabalhado, pegando ele por trás, ó, por trás do ponto, e trabalho um ponto alto. Lacei, vou pro próximo ponto. Pegando na base, faço um ponto alto. E no mesmo ponto, pegando ele por trás, ó, passando a agulha lá atrás, saindo na frente, faço
um ponto alto. Vou pro próximo, trabalho o ponto alto normalmente. E busco outro ponto alto na base do ponto trabalhado. Olha, nós vamos ficar com um ponto alto, um em relevo, um ponto alto normal, um relevo, até o final. Então, a gente vai ficar com um total de 16 pontos altos trabalhados na base e mais 16 pontos altos pegos em relevo. Faça essa repetição até o final e eu já volto para finalizar a carreira junto com vocês. Finalizei então a minha carreira, trabalhando um ponto alto e um ponto em relevo no mesmo ponto de base. Aqui no início, ó, a gente tem aqui aquelas 3 correntinhas iniciais, que dá a altura do primeiro ponto alto. Então, sobre a terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Vamos subir a nossa terceira carreira. 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, laço. Vou fazer um ponto alto aqui sobre esse ponto em relevo. Um ponto alto. Laço. Agora, eu vou fazer o meu aumento da mesma forma que a carreira anterior. Vou pegar a agulha e passar sobre o ponto alto em relevo. E trabalho um ponto alto. A seguir, ó, a gente sempre cuida para trabalhar o ponto alto aqui atrás certinho, tá? Porque por causa do relevo ele fica escondidinho, veja. Então, você dá uma puxadinha aqui, tem um pontinho aqui do lado, um ponto alto. Um ponto alto. E no próximo, que é o ponto alto aqui em relevo, um ponto alto. Laço. Sobre o ponto alto em relevo, ó, passo a agulha lá por trás dele e trabalho um ponto alto. Então, nós vamos continuar com os 16 pontos altos em relevos. Entre eles, vamos ter 2 pontinhos altos. Vou fazer de novo, ó. Um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Lacei sobre o ponto alto em relevo, um ponto alto. A seguir, trabalhe 2 pontos altos. Um para cada. Aqui sobre o ponto alto em relevo, um ponto alto. Laço e trabalho um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo. Ó, vai ficando dessa forma, ó, bem marcadinho. Tá? Então, entre cada ponto alto em relevo, a gente trabalha 2 pontos altos. E ponto alto em relevo sobre o ponto em relevo da base. Faça essa repetição até o final e eu já volto. Então, vamos finalizar aqui a nossa terceira carreira, fazendo um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início. Finalizei. Nessa carreira anterior, a gente fez 2 pontos altos e um ponto em relevo. Agora serão 3. O primeiro ponto alto são as 3 correntes iniciais, laço, e sobre os 2 próximos pontos, um ponto alto para cada. Abaixo desse terceiro ponto trabalhado, eu tenho um ponto alto em relevo. Então, eu vou repetir, laço, e pego o ponto em relevo e trabalho um ponto alto. Dessa forma. Adiante, trabalho 3 pontos altos. 1, 2, e o meu terceiro ponto alto é sobre o ponto alto em relevo da base. Lacei, passo a agulha aqui por trás do ponto alto em relevo e trabalho um ponto alto. Então, fiz o meu segundo. Sigo trabalhando 3 pontos altos, um ponto alto para cada, tá, gente? E abaixo aqui desse terceiro ponto alto trabalhado, é o meu ponto em relevo, vou repetir. Mais uma vez. Um ponto, 2 pontos e 3 pontos altos. Sobre esse terceiro, sob, né, abaixo, pego ele em relevo, um ponto alto.
Então, essa aqui vai ser a nossa terceira carreira de ponto relevo e última, tá, gente? Então, vamos fazer essa repetição até o final e eu já retorno para finalizar a carreira junto com vocês. Prontinho, meus amores. Então, ao final aqui desta quarta carreira, a contar aqui do miolinho, nós estamos com um total de 64 pontos altos. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Finalizei. Vamos agora trabalhar somente um ponto baixo para cada ponto de base. Para iniciar, eu faço uma corrente, no mesmo intervalo, um ponto baixo. A correntinha é só para dar altura. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto de base, permanecendo assim, com um total de 64 pontos. Agora, no caso, teremos 64 pontos baixos. Não tem aumento esta carreira, é somente um pontinho baixo para cada ponto alto de base. Repito, ao final teremos um total de 64 pontos baixos. Então, siga dessa forma, trabalhando um pontinho baixo para cada ponto de base e eu já volto no final da carreira. Feito um pontinho baixo para cada ponto de base, viemos aqui no primeiro pontinho baixo trabalhado e faço um ponto baixíssimo. Vamos novamente subir uma corrente para dar altura e no mesmo intervalinho fazer um ponto baixo. Agora, vamos trabalhar argolinhas de 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Pulo 3 pontos baixos e venho aqui nesse pontinho abaixo, ó, que está acima do ponto em relevo. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule 3 pontos baixos, venho no quarto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pule os próximos 3, venho no quarto ponto de base, um ponto baixo. Aqui a gente já tem um total de 3 argolinhas. O pontinho baixo coincide exatamente aqui acima do nosso ponto alto em relevo. Nós vamos ficar com um total de 16 argolinhas. Siga dessa forma até o final da carreira e eu já volto para a gente subir com a próxima. Então, aqui eu já fiz um total de 15, 16 argolas. Feita a última, faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho baixo da carreira. Finalizadas, então, as 16 argolinhas. Se o seu ponto é muito apertado e apenas 3 correntes repuxou seu trabalho, você pode fazer 4 correntinhas ao invés de 3, sem problema nenhum. Vamos entrar aqui dentro da primeira argolinha com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. Laço, no mesmo intervalo, vou trabalhar mais 4 pontos altos, ficando com um total de 5. A contar das 3 correntes iniciais. Tenho um total de 5 pontos altos, tiro o fio da agulha, venho aqui, ó, na terceira correntinha, saio com a agulha lá atrás, busco a laçadinha e puxo fazendo um ponto baixíssimo e formando uma pipoca. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Laço, vou para a próxima argolinha e vou repetir 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Feitos 5 pontos altos, venho aqui no topo do primeiro ponto alto, passo a agulha, saio lá no avesso e busco aqui a laçadinha do quinto ponto alto, puxo, formando um ponto baixíssimo e a minha segunda pipoca. 1, 2, 3, 4. Você pode fazer até 5 correntes, tá, gente? Não tem problema. Aí não tem o perigo de repuxar o trabalho nesta carreira. 2, 3, 4, 5 pontos altos.
Tiro o fio da agulha, venho no topo do primeiro ponto alto, saio lá atrás, busco a laçadinha, finalizo com um ponto baixíssimo e formei a minha terceira pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou para a próxima argola. Nós vamos ficar com um total de 16 pipocas, pois estamos trabalhando uma pipoca em cada argolinha de base. Ao final aqui da 16ª pipoca, eu volto para finalizar a carreira e a gente poder subir com a próxima. Prontinho, meus amores, feito então todas as nossas 16 pipocas. Temos 16 argolinhas de 5 correntes intercalando. Vamos finalizar aqui. Feita a última argolinha, faço um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha, lá atrás da primeira pipoca. Fiz o ponto baixíssimo. Já posso subir 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e dentro da primeira argolinha faço mais 4 pontos altos, ficando com um total de 5 a contar das correntes iniciais. 5 pontos altos, laço, vou para a próxima argolinha. Faça 5 pontos altos também. Nós vamos trabalhar 5 pontos altos em cada uma das 16 argolas de base. Dessa forma, vamos fazer essa repetição até o final da carreira, sempre 5 pontos altos acima de cada argola. Finalizado, então, 5 pontos altos em cada argolinha de base, feche com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início. Próxima carreira, vamos subir 3 correntes e no mesmo intervalo faço mais um ponto alto. Vamos trabalhar esses grupinhos agora de 2 pontos altos intercalados por 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Pulei 2, no próximo intervalo faço 2 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto alto. No mesmo intervalo, mais um ponto alto. Bem fácil agora essa carreira. 2 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro ponto, faço 2 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 intervalos, no próximo, trabalho 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer esses grupinhos de 2 pontos altos no mesmo ponto de base, sempre pulando 2 pontos com 2 correntes de intervalo. Vamos fazer essa repetição por toda a volta. Até esse ponto, eu trabalhei um total de 26 grupos de 2 pontos altos, sempre pulando 2 pontos de base com 2 correntes. Aqui vai me sobrar 4 pontos altos. O que eu vou fazer? Laço o fio e vou aqui no meio, ó. Eu tenho 2 pontos desse lado e 2 pontos daquele lado. Eu venho bem aqui no meio e trabalho o meu grupinho de número 27. 2 pontos altos, ó, bem no meio aqui desses 4 pontos altos que sobrou. Faço 2 correntes, finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, nós vamos fechar a nossa carreira toda com ponto alto. Subo 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, vou para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. Dentro do intervalo de 2 correntes, vamos trabalhar um total de 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, sobre o grupinho de 2. A forma que eu pego na agulha fica enganchando no trabalho. Laço, no grupinho de 3 correntes, faço um total de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Um ponto alto para cada um dos 2 de base. E assim vamos fazer essa repetição por toda a nossa carreira. Sempre um ponto alto para cada, então 2 pontos altos da base, e em cada intervalo de 2 correntes, um total de 3 pontos altos.
Um ponto alto para cada ponto de base, 3 pontos altos sobre as correntes e assim por diante até o final da nossa carreira. Trabalhei minha sequência de um ponto alto para cada ponto de base e 3 pontos altos sobre cada intervalo de 2 correntes. Agora, nós vamos trabalhar um pontinho mais diferenciado. Vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. A seguir, faço mais 2 pontos altos, um ponto alto para cada, ficando com um total de 3 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto cruzado. Laço o fio e vou voltar aqui, ó, nesse ponto alto anterior às 3 correntes. Então, eu volto aqui nesse ponto, passo a agulha lá pro avesso, busco a laçada e cruzo ele, ó, subindo bem na altura aqui daqueles 3 pontos altos já trabalhados. Finalizo. Novamente. Vou trabalhar 3 pontos altos a seguir. Aliás, perdão, gente. Vamos pular um ponto de base. Pulei um ponto, vou fazer um total de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Agora sim, eu laço o fio e volto aqui naquele ponto alto que a gente pulou. Passo a agulha, saio lá no avesso, busco a laçadinha e subo essa laçada até a altura daqueles 3 pontos altos trabalhados. Finalizo. Laço. Novamente, vamos pular um ponto e a seguir um ponto alto para cada ponto de base, totalizando 3 pontos altos. Lacei, volto aqui naquele ponto que a gente pulou, busco a laçada até a altura dos 3 pontos altos trabalhados e finalizo. Então, aqui a gente já tem um total de 3 pontos altos cruzados. Eu vou trabalhar os meus. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar para vocês quantos a gente ficou, porque na finalização aqui eu vou ter que fazer uma adaptação para dar certo o meu último pontinho cruzado. Bom, meus amores, eu trabalhei até aqui um total de 33 motivos com ponto cruzado. Aqui no final sobram apenas 3 pontos altos. Para fazer esse detalhe, preciso de múltiplo de 4, porque a gente faz 4 pontos, 3 pontos altos normais e um cruzado voltando aqui no ponto anterior. Então, o que eu vou fazer para trabalhar o motivo de número 34? Vou laçar o fio, vou pular um ponto e vou trabalhar um ponto alto aqui, no próximo um ponto alto, laço, e aqui no pezinho aqui da onde eu iniciei o primeiro motivo, no mesmo intervalo eu faço um ponto alto. Laço, volto aqui nesse ponto que eu pulei, busco a laçada, vou até lá em cima, finalizo. Assim, eu fiquei com 34 pontos cruzados. Venho aqui, ó, na terceira correntinha do início e finalizo com ponto baixíssimo, ok? Subo 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, e agora vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Vamos fechar essa carreira apenas trabalhando pontos altos simples. Para cada ponto de base, vamos trabalhar um ponto alto. Então, não vai ter aumento, não terá nenhum ponto diferente, será apenas pontos altos. Dessa forma, um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira, e eu já volto para trabalhar a próxima junto com vocês. Pronto, amores, então trabalhamos um ponto alto para cada ponto de base, e agora nós vamos fazer mais um motivo, parecido com esse aqui, tá? Ele tem uma pequena diferença, vamos lá. Vou subir 3 correntes, laçar o fio e trabalhar a seguir mais 2 pontos altos. E no próximo, mais um, formando 3, um ponto para cada. Vou laçar o fio. Esse ponto se chama ponto puff deitado. Vou vir aqui no pé das 3 correntes iniciais, passar a agulha, buscar uma laçada, e essa laçada subo até aqui em cima.
Vou laçar mais uma vez na agulha, vir no mesmo intervalinho, passar a agulha e puxar a minha segunda laçada até lá em cima. Vou passar uma laçada por todos os pontos, com exceção daquele pontinho que está na agulha, onde a gente finalizou aqui os 3 pontos. Agora sim, eu finalizo o meu ponto. Essa finalização de ponto, ele causa um aumento, tá? Então, ao invés de eu ter aqui 3 pontos, eu tenho 4. Esse aumento a gente vai descartar na última carreira. Depois a gente faz essa parte direitinho. Vamos trabalhar 3 pontos altos a seguir. Cuide para não pegar aqui, porque aqui a gente já trabalhou o último ponto. Então, aqui no ponto seguinte, agora, no anterior a gente pulava um ponto. Nesse aqui a gente não pula, tá? Trabalho 3 pontos a seguir. Um para cada ponto de base. 2, 3. Laço o fio. Vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto, puxar uma laçada até lá em cima. Lacei na agulha, vou lá novamente buscar outra laçada e subo até aqui em cima. Passo uma laçadinha somente por essas laçadas na agulha, com exceção aqui desse primeiro pontinho. Passei e agora eu finalizo o ponto. Olha como fica bonito também esse trabalhado. Esse puff, você pode fazer ele com 3 laçadas. Eu optei em fazer com apenas 2, porque ele já fica um desenho legal e a gente acaba economizando um pouquinho de fio também. A seguir, vamos repetir. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feitos os 3 pontos altos, laço. Vou voltar aqui no pezinho do primeiro ponto, sempre com uma laçadinha na agulha. Puxei uma laçada, vou até lá em cima, lacei na agulha, vou lá no intervalinho e puxo outra laçada. Finalizo as laçadas e agora os 2 pontos que estão na agulha. Olha que bonito que fica. Vou fazer mais uma vez. Um ponto, 2 pontos e 3 pontos altos. Lacei, venho aqui no pezinho do primeiro ponto, puxo uma laçada até a altura dos pontos altos, laço na agulha, vou lá no intervalo, busco uma laçada até lá em cima. Finalizo as laçadas e agora os 2 pontos que ficaram na agulha. Eu vou repetir os meus e já volto aqui no final para fazer o último motivo junto com vocês. Bom, meus amores, eu trabalhei então um total de 44 motivos. Vamos fazer o nosso motivo de número 45. Na carreira do ponto cruzado, faltou um ponto. Agora vai sobrar um ponto. Então, para que não fique nenhum buraquinho aqui nessa carreira, o que eu vou fazer? Eu vou pular um ponto alto e vou trabalhar os 3 pontos altos. 1, 2, 3. E o meu pontinho puff, somente nesse motivo, para fechar a carreira, ao invés de eu fazer aqui no pezinho, eu vou fazer aqui nesse pontinho que eu pulei. Então, vou vir aqui, puxei a primeira, lacei na agulha, vou lá naquele intervalo, puxei a segunda laçada. E agora, finalizo as laçadas e agora o ponto. Olha, ele nem fica aparente que eu fiz no ponto anterior, assim a gente fecha a nossa carreira. Venho na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Olha como ficou aqui, até esse instante, a nossa base. Lembram quando eu falei que quando a gente fecha, a gente cria um aumento? Então, a gente criou um aumento a cada ponto trabalhado. Então, a gente tem 45 pontos extras, porque a gente tem 45 motivos. Então, agora a gente vai eliminar esses pontos, já finalizando a nossa base. Então, essa é a última carreira. Faço uma corrente só para dar altura e no mesmo intervalo, um ponto alto.
No próximo ponto alto, um ponto alto, e no próximo, um ponto... Aliás, gente, um ponto baixo, tá? Então, eu tenho 3. Dos 3 pontos de base. Eu vou pular esse ponto, porque esse ponto é o do puff, e a partir do próximo, faço 3 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei novamente nesse intervalo, que é o do ponto puff, eu vou pular ele e trabalhar 3 pontos baixos. Então, a gente só faz um ponto baixo sobre aqueles 3 pontos baixos, aliás, 3 pontos altos de base. A gente não faz o ponto baixo aqui no puff. Vou pular esse ponto e vou repetir 3 pontos baixos. Pulo um ponto, 3 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto alto de base. Pulo o ponto puff e vou repetir 3 pontos baixos. Olha, não se preocupe que o seu suplá não vai repuxar e nem babadar, ó, ele continua firmezinho. Então, a gente vai fazer essa sequência sempre trabalhando 3 pontos baixos, pula o ponto do puff e repete 3 pontos baixos. Até o final da carreira, onde você vai fazer um ponto baixíssimo ali no primeiro ponto baixo trabalhado e arrematar o seu fio. Da mesma forma que a gente trabalhou esta base, você vai fazer uma segunda base. Então, você precisa de ter 2 peças iguais a esta. Só essa peça em si já fica um lindo joguinho americano, né, gente? Ou como erroneamente a gente chama, suplá. Serve também para decorar a sua mesa e na hora das refeições. Somente essa base aqui. Linda, né? Então, você que está fazendo o trilho, vai finalizar essa base e vai fazer outra base exatamente igual. Então, a gente precisa de 2 bases como essa para montar o nosso trilho. Então, eu vou finalizar aqui essa base e já retorno para dar dicas na montagem do nosso trilho de mesa. Combinado, meus amores? Então, eu volto já já. Bom, meus amores, com as partes todas preparadas, as 14 flores, fiz em 2 tons, e as 12 folhas, tá? Pegamos a colinha, a agulha para tapeceiro. Eu vou mostrar aqui para vocês, aí as 2 bases prontas, tá? Como eu fiz aqui, mais de pertinho, olha só. A gente vai costurar as nossas folhas à base. Sempre 2 pétalas à base, e a pétala posterior, a costura aqui, a gente prende uma a outra flor, ok? Então, é super fácil. Vou pegar aqui a primeira base. Você vai montar, deixa eu mostrar aqui de novo. 6 flores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, a gente vai montar a 7ª e a 8ª flor, já unindo lá a outra base, tá? Então, a gente monta 6 somente na base, e depois a gente monta na base já unindo aqui a outra base. Então, a gente vai costurar dos 2 lados. Então, vamos lá. Pegar a primeira base. Vou começar aqui com o amarelo. Gente, eu tenho que pegar a linha amarela, já volto. Bom, já com o amarelo na agulha, vou dispor aqui em qualquer parte da base, tá? Então, eu vou passar o fio aqui na base. E nós vamos unir sempre 2 pontinhos na pétala. Então, eu tenho aqui 7 pontos altos. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Eu vou vir aqui no terceiro. Vou passar a agulha no pontinho alto, pegando as 2 laçadinhas. E agora, eu vou no ponto alto seguinte. Vem no ponto alto seguinte da pétala e no próximo pontinho baixo aqui da base.
Então, aqui a gente uniu dois pontinhos da flor e da base, ok? Vou cortar o fio. Gente, vai ser bastante fio pra gente arrematar. Depois a gente arremata ali atrás da flor, aquele fio, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Com a ajuda da agulha, a gente vira aqui. E esse fio, a gente vai passar ele por um pontinho próximo. Puxa pra cá. E aqui a gente vai dividir em duas partes. Dividiu em duas partes, pega outra laçadinha aqui da pétala e puxa uma das partes. E vai colocar 3 nós. 1, 2 e 3. Vai ficar atrás da pétala. Corta o excesso do fio. E aqui a gente tem esse outro pontinho, tá? Do corte. Eu também vou puxar ele aqui pro amarelo. Vamos arrematar da mesma forma. Eu só vou mostrar essa primeira aqui, tá, gente? Pra não nos alongarmos muito no vídeo. Cortei. Uma pétala. A gente vai prender a segunda pétala. Para tal, você vai encaixar aqui e ver mais ou menos a quantidade de pontos para não repuxar a base, certo? Aqui no meu, eu pulei 2 pontinhos, ó. 1, 2. Ó, tenho aqui as pétalas, eu pulei 2 pontos. Então, vamos pular 1, esse aqui tá preso, então, eu vou pular 1, 2 e vou vir aqui no terceiro. E aqui, sobrou 3 pontos, então, aqui eu vou pular 3 também. Vou vir no terceiro, como eu fiz ali a primeira. No terceiro, vou pro ponto seguinte e aqui na base também pro ponto seguinte. Ó, na pétala, vou pro próximo e já encaixa aqui no próximo pontinho baixo. Certo? Olha só, fica bem naturalzinho, ó, nem aparece a costura. Vou cortar o fio. E eu só vou arrematar esse aqui que fica solto. Esse aqui tem um nozinho, então não vai escapar. Esse aqui, como eu não dei nó, eu já vou puxar ele aqui pra trás da pétala. Eu já dividi ali, fica mais fácil. E vou dar os 3 nozinhos. Agora, eu vou trocar pro branco, porque eu fiz em 2 cores. Entre uma flor e outra, a gente vai intercalar, tá, gente? Ora, a gente vai pular 4 pontos e depois a gente pula 5, tá? Entre uma pétala e outra, você sempre vai intercalar. Num você pula 4 pontos, na outra flor você pula 5, tá? Só pra ficar bem certinho o nosso trabalho. Então, aqui tá preso, eu vou contar aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou vir aqui no 6º ponto. A próxima flor eu já vou contar apenas 4 pontos de intervalo, tá, gente? E vou vir aqui na terceira, no terceiro ponto alto da pétala. Vou prender. E vou ali no 4º ponto e já encaixo lá atrás. Corto o fio. Depois eu arremato, tá, gente? Só vou prender ali a próxima pétala. Não quero que o vídeo fique muito chato pra vocês. Então, a gente pula 2 entre uma pétala e outra. Então, 1, 2. Lá pelo avesso, tá, gente? Pra ficar lá atrás os fios arrematados. E aqui eu vou contar no terceiro ponto.
Já vou pro quarto ponto e já vou lá no pontinho do ladinho da base. Depois a gente arremata. Ó, fica bem certinho. Aqui você pode escolher se vai unir a flor a outra com amarelo ou com branco. Eu já vou unir aqui no branco. E aqui é bem mais fácil. A gente tem 7 pontos altos, então eu vou vir aqui no quarto, passei o fio. Deixa um pedaço para arrematar. E aqui também vou no quarto, então a gente vai sempre no pontinho alto central, tá? E eu vou sair lá atrás. Aqui eu venho por cima e aqui eu vou para trás. Aqui no avesso, a gente pode simplesmente, ó, dar um nozinho. Deixa eu tirar a agulha que tá atrapalhando. Ó, dei dois nozinhos. E depois, como eu prendi com branco, eu vou puxar essas duas laçadinhas e vou arrematar aqui atrás da pétala branca, tá? E olha só, esconder os fios aqui, só pra vocês verem legalzinho, olha. Se não arrematar o fio aqui, a flor não fica certinho. Ó, gente, fica bem legal. Aqui pode ter um efeito, parece que a amarela é menor, mas é o mesmo tamanho, tá, gente? Porque são cores diferentes. Então, aqui eu já uni duas flores, de um total de 6. Então, eu vou intercalar, como eu falei. Aqui nesse intervalo eu pulei 5, agora aqui eu vou pular 4 para prender a amarela. Depois eu pulo 5, depois eu pulo 4. Entre cada pétala, sempre 2 pontinhos, tá? Então, eu vou unir 6 flores, ok? E para unir a 7ª e a 8ª flor, eu volto porque a gente tem que unir a outra base, certo? Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Bom, meus amores, aqui eu fui unindo as minhas flores e a tia Karen é muito ansiosa, eu já uni 8 flores, mas não se preocupe, tá tudo certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha como a base fica bem certinha, não embabada. O que a gente vai fazer? Você vai unir 8 flores, não tem problema. Se uniu 6 também, beleza. Agora, a gente vai pegar a próxima base. E a gente vai unir aqui essas duas últimas flores aqui, tá? Então, fio amarelo primeiro. Agulha. Nozinho para não escapar o fio. E você vai fazer da mesma forma que a gente uniu aqui, tá? A gente vai unir aqui também. Então, olha só, aqui as duas flores já estão unidas uma à outra, então a gente tem que prender aqui essas 4 pétalas, tá? Que elas estão próximas à base. Então, vamos lá. Qualquer pontinho aqui da base, do avesso pro direito. Aí, eu venho aqui, ó, na terceira. Uni, já passo pra quarta. E ali no pontinho ao lado, lá na base, eu passo o fio também. Ó, ficou unidinha lá, depois a gente vai arrematar ali, não vai aparecer o fio, ó, ficou bem certinho. E a gente sempre pula de 2 em 2, tá? Então, aqui eu já vou pular 2 pontinhos. Só pra mostrar pra vocês. E vou vir aqui no terceiro ponto. Sempre no terceiro e no quarto a gente prende. Já pulo pro quarto e vou lá no pontinho, na base do lado. Ó, então, a gente já uniu aqui a outra base lá em cima, ok? Feito isso, você vai fazer da mesma forma aqui, tá? E daqui, a gente vai seguir unindo as próximas 6 flores, ok? Montando, então, um espiral, assim como vocês viram na foto aqui no início do vídeo. Depois da montagem, eu vou prender aqui a agulha, para não perdê-la, depois eu arremato. Depois que você montou as flores, tá? Vai ficar 6 desse lado, essas duas aqui presas à próxima base,
E a partir daqui, mais 6 aqui do outro lado, tá? Então, ela vai vir fazendo um S, ó. Vindo aqui e vai ir pra lá, tá? Tem que fazer um S, ok? Beleza. Agora, a gente vai fazer um acabamentinho aqui. Só vou mostrar inicialmente também que é super fácil. Vai sobrar esses pontinhos aqui de uma flor a outra, tá? Então, a gente faz um acabamento só pra dar mais um charme na nossa peça. Prendi na agulha. Vou vir aqui no próximo pontinho, ó, depois da união. Aqui eu vou fazer. Vou prender com ponto baixo. E vou subir 3 correntes. Vou vir na base do ponto baixo, fazer um pontinho baixo formando um picô. Feito o picô, vou pular um ponto da base e vou vir no próximo. Um ponto baixo. Vou subir 3 correntes, prender com ponto baixo na base, formei o segundo picô. Pulo um ponto de base e vou pro próximo. Um ponto baixo. Aqui eu já tô escondendo essa sobra de fio. Novamente, 3 correntes, finaliza o picô. Pula um ponto de base e vai pro próximo. Então, a gente sempre pula um ponto de base para prender com o ponto baixo e fazer o próximo picô. 3 correntes, finalizou, pula um ponto baixo. Tá? Então, a gente vai fazer esses picôs até aqui o final, até encontrar a próxima flor. Depois disso, gente, eu vou desmanchar aqui, porque eu preciso unir primeiro as flores, senão a gente se atrapalha. Foi só para mostrar para vocês. Depois que você unir aqui as 2 flores, a próxima base, e fazer aqui a união das próximas 6 flores, vai sobrar esse lado aqui vago, e você vai fazer os picôs também, tá bom? Beleza. Depois de montada as suas flores, você vai colocar as folhas da seguinte forma. Feita a minha folhinha, gente, no vídeo a flor é degradê. Se você quiser fazer degradê, não tem problema. Eu não fiz, casualmente ela ficou um degradêzinho aqui, mas não foi, ó. Foi por causa da cor mesmo, ela era mais clara, ó, e ela acabou ficando nos degradê, tá? Então, você vai encaixar, ó, sempre com o raminho aqui no meio, e aqui, ó, tem essas 2 pétalas depois da união, você vai prender aqui, ó, dessa forma. Gente, eu usei cola, botei bastante cola aqui, ó, nesses 2 gominhos aqui, e colei as minhas flores. Eu já vou mostrar ali no caminho de mesa pronto, tá? Se você, aqui assim, ó, colando é super mais fácil. Não basta só você passar a cola. Você precisa colocar um peso em cima para que a cola fique bem aderente aos 2 lados, tanto a flor quanto a folha, tá? Se simplesmente passar a cola e deixar assim, não, ela fica solta, não vai fixar legal. Por isso que muitos trabalhos acabam descolando, o pessoal tem muito medo, não se sente seguro. Mas é assim que eu faço os meus trabalhos, tá, gente? Somente colando, ok? Claro que aqui não podia colar, porque fica presa a ponta, não tinha como, precisa ser costura. Mas, se você quiser mais facilidade, você pode passar cola, deixar secar, e depois, por trás, para não aparecer os fios, você pode dar uns pontinhos com linha, ou com o próprio barbante, tá? Então, você vai encaixando as suas folhas dessa forma, ó. E após isso, nosso trabalho estará pronto. Eu vou mostrar aqui no meu pronto, como eu somente colei. Olha só, gente. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Ó, tá super firme, ó. Eu só passei cola, não costurei. E aqui tá ó, aqui tem o caulezinho, digamos assim, da folha, ó. Tá só colado, gente. Ó, não descola. Mas se você não tiver segurança, você pode passar colinha, deixar secar.
eu deixo secar de um dia pro outro e depois você passa uma costurinha só pra ficar bem tranquilo que não vai cair, tá? Certo, amores? Amores, eu vou terminar o meu, aqui que eu estou fazendo em tons de bege, amarelo e branco com vocês. E depois eu vou deixar a foto rodando aqui no final do vídeo, tá? Então, as dicas do nosso trabalho era esse, ó. Deixa eu mostrar aqui a parte do picô, ó. O picôzinho, ó, de uma flor a outra, certo? E fica super bacana o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, as dicas que eu dei. Me mandem fotos, tá? Através do Messenger lá no Facebook. Vou deixar a descrição o link, no caso, para ser direcionado lá. Ou lá no Instagram também, Karim dos Santos Costa. Eu estou lá no Instagram, você pode me mandar no direct, como vários artesãos me mandam lá suas fotos. Fico super feliz, super faceira, tá? Espero que vocês tenham gostado, de coração. Se cuidem e a gente se vê aí no nosso próximo trabalho.